Estamos de volta depois do nosso intervalo, agora já com a imagem aí das nossas duas convidadas, a presidente da OAB Indaiatuba, Viviane Matavelli, e também a Carla Borges, que é professora universitária, psicóloga. Bom dia, Viviane, bom dia, Carla. Bom dia a Josiane, todos. Bom dia, Gil. Bom dia, Carla. Bom dia, sempre bom estar aqui, né? Muito obrigada por vocês aí poderem falar com a gente, agora falando sobre o Setembro Amarelo, essa campanha. Vou começar primeiro com a Viviane, falando um pouquinho sobre a campanha que a OAB também está fazendo nessa semana especial. Vai ter lives aí sobre o tema Setembro Amarelo, valorização da vida. Viviane, primeiro, por que a OAB entra nessa ação, né? E a importância de um evento como esse que vocês vão fazer através de divulgação de informações? Josiane, a OAB sempre tem essa preocupação de se aproximar da comunidade e tratar de temas que sejam importantes para todos. Eu tenho uma história particular, que eu perdi meu pai, que se suicidou há 28 anos. Eu me emocionei agora porque hoje é aniversário dele, então eu acho que o universo conspira, né? Então, estou aqui falando sobre isso no dia do aniversário dele. E o ano passado eu já entrei em contato com a Carla, a gente já fez alguma coisa junto, né? Então, compramos as fitinhas amarelas para distribuir, divulgamos os eventos que a Comissão de Prevenção ao Suicídio de Indaiatuba fez. E este ano nós tivemos um episódio onde um colega advogado se suicidou no mês de agosto. Muito também, eu acredito, causado pelo isolamento social. E aí eu falei, não, eu acho que está tudo indicando que nós precisamos nos engajar mais nisso, ajudar mais, fazer algo mais efetivo. E aí entrei em contato com a Carla novamente, que me colocou em contato com a comissão, e aí a gente desenvolveu essa semana. Não dava para fazer nos moldes, né, presenciais como eles vinham fazendo, tinha uma caminhada, tinha vários eventos. E aí a gente, numa reunião, definiu os temas, porque a nossa preocupação era tanto a pessoa que está nessa situação e que pensa de forma tão, com essa consequência, quanto quem está próximo, né? Porque esse colega que faleceu, todo mundo se perguntou, como que eu não enxerguei isso? Ele parecia tão feliz, eu falei com ele ontem, ele não deu sinais disso, então a gente se preocupou também em trazer um dia uma palestra com esse cuidado, né? Os limites da ajuda até o tema da segunda palestra. Carla, fala pra gente da programação, começa amanhã, dia 22, é isso, né? Isso mesmo. Nós fizemos a gente brincou, chamou uma tríade, né? Então nós vamos começar falando da questão da família, né? Principalmente, aliás, do idoso, né? Nós temos aí o nosso maior índice de pessoas que estão ou se suicidando ou ficando mais doentes, né, nessa linha. Então nós convidamos 2 especialistas, né, uma geriatra e um advogado, para falar sobre os cuidados na melhor idade, né? Então a ideia não é ser em formato de palestra, sabe, Gil, ser realmente um bate-papo, onde a gente possa conhecer um pouquinho essa realidade e ver como nós, né, que fomos tão cuidados por eles, né, quando éramos crianças, como nós podemos cuidar desse grupo. Aí na quarta-feira nós teremos 2 especialistas falando da família, né? Então como que a gente pode preparar a família e como que ela pode perceber alguns sinais, né? E como ela pode ajudar, para onde ela pode ir, o que ela pode fazer. E encerramos aí com adolescentes, né? Crianças e adolescentes. Então a ideia é ter uma abordagem bem, pegando os 3 pilares, né? Então pegando aí a questão do idoso, que é quem acho que mais está sofrendo com o isolamento social, né, a saudade aí da família como um todo, de abraçar, de beijar, de cuidar, a família, né, então como que ela pode perceber os sinais, e a criança e adolescente, como que a gente pode perceber alguns sinais aí de um comportamento suicida. Carla, eu quero que vocês... Pode terminar o seu raciocínio e depois eu faço a pergunta. Tá, eu acho que é importante falar, né, que essa comissão de prevenção ao suicídio, ela já faz alguns trabalhos na cidade, né? Não é uma comissão que surgiu agora. E nos últimos anos, os trabalhos que foram feitos individuais, né, e presenciais, eles eram focados para alguns nichos. Por exemplo, ano passado, a gente teve como nichos professores,
que também estão em contato direto com pessoas que começam a dar sinais de depressão, né? Então, agora a gente está chegando num outro campo e de uma outra forma, né? Modernizando a forma de chegar nas casas das pessoas. Você falou aí da ação que teve no ano passado. Eu quero que você explique há quanto tempo tem essa Comissão Municipal de Prevenção ao Suicídio, como as pessoas podem entrar em contato, as pessoas que precisam de ajuda, seja um familiar que percebe alguma situação de risco nesse sentido, e também uma pessoa que esteja com um pensamento suicida, né? Que essa pessoa tem um auxílio, uma ajuda, como vocês podem direcionar? Como as pessoas podem entrar e qual é o trabalho desenvolvido por vocês aqui em âmbito municipal? A Comissão de Prevenção ao Suicídio, ela não é uma comissão diretamente ligada à população. Né? Ela é composta de profissionais do poder público e da sociedade civil. Né? Então, a gente estuda os casos que se aproximam. As pessoas que estão com essa ideação, por exemplo, suicídio, ou estão se sentindo mal, elas têm hoje um suporte fantástico pela UBS. Então, nos próprios postinhos de saúde, sempre tem um profissional disponível para ouvi-los, para acolhê-los. Nós temos aqui os CAPs, né? Nós temos 2 CAPs principais aí, aliás, são 3 ao todo, né? Que podem tratar diretamente quem está a gente fala que é em situação de conflito interno, né? Então, de repente, ele está passando por uma situação ruim, então tem lá o CAPS IJ, que é para crianças e adolescentes, nós temos o CAPS 2, que fica ali perto do JC, quase de frente, onde ele vai acolher as pessoas com casos mais graves. Essa comissão já tem em Indaiatuba há alguns anos. Eu não vou saber precisar, porque eu sou nova nessa participação. Eu represento aí a sociedade civil, né? Sou vinculada a uma universidade e faço parte desse grupo. Fui convidada a fazer parte. Então, no grupo, o que a gente discute? Os principais casos, né? Então, por exemplo, o índice alto que nós tivemos há algum tempo atrás de tentativas de suicídio. Então, a gente estuda formas para reduzir isso. Né? Então, trazidos os casos, a gente discute, direciona e faz o acompanhamento das funções desses psicólogos que estão aí nas UBS, nos CAPs. Né? Então, a gente faz o trabalho dos bastidores, né? E diretamente ligada aí às UBS. Então, qualquer pessoa, numa situação de risco, por exemplo, ou que ela está se sentindo muito angustiada, ela pode procurar os postinhos e o próprio hospital, o AOC, ele tem disponível 24 horas por dia um psiquiatra que acompanha. Vou perguntar para a Viviane. Viviane, essa palestra, esse bate-papo, ele vai ser interativo, é isso? Não é só bate-papo entre as duas pessoas, no caso amanhã a doutora Vanessa e o doutor Ricardo, mas é um bate-papo interativo com o público também? E paga alguma coisa para participar? Não há nenhum custo. Nós vamos fazer, quem quiser pode assistir pelo Facebook, vai ser transmitido ao vivo e pode fazer as perguntas lá pelos comentários do Facebook. E as conversas acontecerão numa sala virtual, no Zoom, que também passamos o endereço de cada dia. A princípio, os 2 especialistas do dia falarão sobre o tema e as pessoas que estão ali podem fazer perguntas pelo chat também. Se tivermos tempo, porque assim, a ideia é não fazer algo muito longo, a gente pensa em abrir para que essas pessoas conversem e façam as suas dúvidas ali pessoalmente. Porque a gente também pensou, né, ficar só de forma virtual, sem a pessoa poder ter o contato, estar vendo os outros ali, ficaria frio, e eu acho que justamente é o que a gente quer, que as pessoas se sintam acolhidas. Então, a gente resolveu fazer pela sala do Zoom. A princípio, esses 2 especialistas vão estar conversando, mas vai ter a possibilidade também das pessoas interagirem. Mas a gente quer fazer algo leve, descontraído, informativo. E, Viviane, para participar é só, então, procurar a página da OAB na internet, lá vai ter o endereço onde a pessoa pode se inscrever para entrar nesta sala do Zoom. Eu vou só dizer as palestras. Amanhã começa, então, dia 22, horário 18h30, Cuidados na Melhor Idade. Depois, isso com a Vanessa, eu não estou conseguindo ler, que a letra está pequenininha aqui. E Vanessa com o Ricardo... Isso. E com o Ricardo Reis, que é advogado. No dia 23, também às 18h30, o tema Os Limites da Ajuda
e depois, no dia 24, comportamento suicida em crianças e adolescentes. Então é só procurar a página da OAB na internet e a pessoa se inscreve para entrar na sala do Zoom, é isso? Exatamente, lá tem o link de todos os dias, de todas as salas, e a pessoa clica ali ou pelo computador ou pelo celular. Se não quiser entrar na sala, pode assistir ao vivo pelo Facebook a partir das 18h30. Eu acho que é importante que quem esteja se sentindo aflito, ansioso, triste, sozinho, que assista as palestras, quem quer de repente poder ajudar alguém, porque a gente nunca sabe quando alguém do nosso convívio vai ter, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento, né? Atenção, cuidado e ação para poder ajudar essas pessoas. Então, eu acho que são palestras, são conversas para todo mundo, para o jovem, para o idoso, para a meia-idade, mães, pais, filhos, avós. Eu acho que informação nunca é demais. Eu passei por isso com meu pai, passei por isso com esse amigo, e o primeiro pensamento que a gente tem, o que eu poderia ter feito? Depois que já passou, é aprender para poder ajudar outras pessoas. Uma coisa interessante, né? O ano passado, nós fizemos atendimento ao público, né? Na praça e tal. E uma senhora viu aquela movimentação, parou para conversar. E queria saber o que ela tinha que fazer. Aí nós ficamos cutucando, né, perguntando por que ela estava curiosa. E aí ela disse que o netinho dela, que morava com ela, se trancava no quarto e começou a ter algumas ações dentro de casa que fez com que ela suspeitasse de que ele estava tentando se matar. Então é importante a gente ouvir, né, de alguns especialistas, alguns sinais, até para a gente poder fazer. Mas não é só sobre suicídio, né? É valorizar a vida como um todo, né? Nós somos seres importantes, né? Nós temos uma missão aí em nossa vida. E às vezes a gente se sente sozinho, principalmente nesse momento, né, de isolamento. Muitos ainda estão quebrando a questão do isolamento, mas também se sentem sozinhos, né? Então, como que a gente pode estar atento a alguns sinais, né? Internos, com a gente mesmo, ou externos, com as pessoas que estão à nossa volta. É justamente isso que eu ia perguntar, Carla. Como que a gente consegue perceber que, por exemplo, um pai, uma mãe, um amigo, como foi no caso da Viviane, está apresentando sintomas de depressão que podem levar ao suicídio? É muito complicado, né, Gil? Porque cada pessoa reage de um jeito diferente, né? No caso do advogado, né, a gente já conhecia, ele era super alegre, falou, nossa, mas ele sempre foi alegre. Só que existem alguns tipos de alegrias que, na verdade, são camuflagens, né? Então, algumas frases que as pessoas falam, algumas postagens, algumas formas de lidar com situações, então, de repente, potencializa alguma coisa que é bem pequenininha, mas, de repente, parece que um monstro na visão dele. Então, são alguns sinais de que a pessoa está perdendo o controle, né? Está perdendo a visão da realidade. Então, quando a gente percebe algumas mudanças de comportamento, algumas reações um pouco exageradas sobre determinada situação, é um sinalzinho de alerta aí para a gente estar se aproximando e tentar descobrir. E muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? E aí a importância de procurar um profissional que nos ajude a lidar com essa situação também. Tem uma coisa também que até é um dos mitos quando se fala de suicídio, né? Que a pessoa que diz que vai se matar não se mata. Esse é um mito, porque é algo que aconteceu com meu pai. Ele falou inúmeras vezes. Ele tinha problemas com alcoolismo, eu digo que ele é perturbado desde sempre, acho que ele já desde criança tinha ali, né, uns demônios na alma, e ele falava, então a gente não acreditava, até o dia em que ele fez. Então esse também é um mito, então se alguém fala, ela pode em algum momento fazer, então preste atenção, à toa ela não está falando. Viviane, muito interessante isso que vocês... Muito interessante que a Viviane falou, essa questão, né,
tem esse, sei lá, no imaginário popular, quem fala não faz. Aconteceu com você, pode ter acontecido com outras pessoas também. E eu gostaria de saber, assim, como é que você, hoje, você falou aí, está conseguindo, né, falar sobre esse assunto, é claro que ainda com algum sofrimento, com pesar, né, pelo que aconteceu. Mas a família também é devastada, né, com o caso de suicídio. E no seu caso, no caso da sua família, como que foi para vocês? Como que vocês procuraram ajuda para entender e viver depois disso? Olha, eu tinha 14 anos, os meus irmãos, minha irmã 16, meu irmão 18, a minha mãe 36 anos, ficou viúva. Não se falava, né? Não se falava em terapia ou algo assim, né? A gente também não tinha uma condição financeira que tivesse acesso. Na época, acho que a estrutura da cidade também, há 28 anos atrás, não havia um local que você pudesse ir. Eu digo que eu recebi muita ajuda das pessoas, falando com as pessoas, e tive a sorte de ter pessoas na minha vida que me auxiliaram de forma espiritual, com experiências de vida. A minha mãe é uma fortaleza, então eu acho que também aprendi muito com ela, sem sofrer, foi duro, mas eu só fui fazer terapia 2 anos e 2 meses depois, quando a minha irmã faleceu de causa natural, mas que daí juntou tudo. E aí eu fui fazer terapia e trabalhar tudo isso. E eu sempre digo, até postei esses dias, falar sobre a perda ajuda. Falar sobre a pessoa, sobre o que aconteceu, você se ajuda e ajuda outras pessoas ainda. Eu fiz um post na semana passada falando sobre isso, e uma pessoa que tinha perdido o marido há pouco tempo e não conseguia falar sobre, ela falou. Aí ela postou, então eu acho que é falar, não tratar como tabu nem a morte, muito menos o suicídio. Ok, nós vamos colocar na tela aí o cartaz de divulgação que vocês produziram. O Robson vai pôr na tela aí. Depois eu sugiro que quem quiser saber o endereço certinho do Zoom e a senha para entrar, né, o ID, para entrar, congela essa tela, volte lá, anote, participe aí, ou vá na página da OAB, que lá já tem todos os links, é só clicar em cima. Ou então, quem estiver vendo a live aí, depois que terminar a live, volta um pouquinho, congela nessa tela amarela que você está vendo agora, os endereços e senhas para ver cada palestra. Como já disse a Josiane, amanhã é com a doutora Vanessa Gubel, que é geriatra, e com o doutor Ricardo Reis, advogado. Na quarta-feira, Eunice, meu Deus, Tchelic, achei, e Ilesa Serpa, elas vão falar sobre os limites da ajuda, e na quinta-feira, as 2 meninas, a Ana Kelly de Souza e a Kátia Aparecida Precoma, vai falar sobre o comportamento suicida em crianças e adolescentes. Carla, no começo você falou que também está tendo grandes números de idosos, de pessoas com mais idade aí cometendo suicídio. Mas eu vejo que vocês colocaram no tema também adolescente. Adolescente diminuiu um pouco? Como que está a situação dos adolescentes? Eu não tenho os dados atualizados ultimamente, mas assim, as tentativas são grandes. Na verdade, eles não sabem como dizer o que eles sentem, né? Então, a forma deles fazerem isso ou se cortando, e aí eles começam, a gente fala que é a população cortante, né? Que eles cortam o braço e tal, ou eles tomam remédios que não vão ter uma consequência, mas é um alerta que eles estão pedindo, socorro, né? Eu estou pedindo socorro. Então, a minha forma de pedir socorro é fazer isso. Então, a ideia é a gente olhar para essa moçadinha, né, dos seus 10, 12 anos, por incrível que pareça, ainda tem esses casos que são crianças, né, mas estão na pré-adolescência, adolescência, e os mais velhos. Né? Eu faço um trabalho bacana de acolhimento numa universidade aqui, e eu tenho muitos jovens, 17, 18 anos, que vão pedir ajuda, são pedidos de socorro deles, né? Eles não conseguem falar com a família, mas eles encontram ali eu falo que são braços fortes, né? Aquele abraço que ele precisa para poder falar como ele se sente. Então, elas vão trazer um pouco essa reflexão, para a gente começar a observar também nas crianças aí, e adolescentes, alguns sinais que podem indicar pessoas em depressão ou em sofrimento. Carla, em relação aos adolescentes e jovens, o que pode desencadear isso? Essa depressão e essa tendência
suicida? Você deve ter percebido que, ultimamente, nós temos muitos jovens que têm um problema muito sério em lidar com os nãos, né? Com as dificuldades que eles podem enfrentar. Nós temos aí uma juventude que está um pouco fragilizada, ela não consegue lidar com obstáculos. Então, quando surgem alguns obstáculos, eles têm uma dificuldade de superação, de perceber que eles vão receber o não agora, mas amanhã eles podem receber o sim, eles podem superar. Então, essa fragilidade emocional, ele pode ser um dos fatores aí cada vez maiores. E às vezes, veja, não quero banalizar o problema do adolescente. Para ele é um problema, né? Nós temos que estar atentos a isso. Mas às vezes ele quer ir para algum lugar e os pais não deixam, então ele se fecha no mundo e aí ele acaba perdendo, né? A gente fala que é perdendo a estribeira, né? Perdendo o senso de realidade aí, por um motivo como não ir a algum lugar, né? Agora, nesse momento de isolamento, eles estão sem o contato dos amigos, né? Eles tinham essa coisa de estar juntos, na tribo, e agora eles estão isolados. Então, isso causa um sofrimento muito grande, né? Eles não conseguem ver daqui para frente, eles têm uma visão mais curta. Então, isso pode ser também um outro motivo. Mas tem N motivos, não tem uma coisa em si. Eu sempre falo que é a fragilidade, a nossa fragilidade emocional que nos faz não ver o que está à frente, né? Os vários outros motivos para a gente superar. Mas a mesma pergunta tanto para a Viviane como para a Carla. A Viviane como não da área e a Carla da área. Existe um grande preconceito, eu vejo, um grande preconceito das pessoas acharem que quem procura psicólogo ou psiquiatra é só louco, é só doente mental. Só aquela pessoa que está, como diz no popular, está babando por aí. Quando, na verdade, não é bem isso, né? Todos nós, em algum momento, precisamos, eu pelo menos vejo dessa forma, de uma ajuda externa. Eu gostaria de saber a opinião da Viviane a respeito disso, desse preconceito, se ela também sente isso, e da Carla como pessoa da área aí, o que ela pensa a respeito. Não, com certeza, Gil, você falou algo que acontece mesmo, as pessoas olham para quem faz terapia como alguém que tem problemas, mas quem é que não tem problemas? Eu acho que nós todos, cada geração tem uns traumas diferentes, né? As coisas que eu já li, costuma-se dizer que os nossos maiores traumas vêm de pai e mãe. Então, às vezes, uma coisa que aconteceu lá na nossa infância marca a gente de uma forma tremenda. E, às vezes, uma terapia, uma conversa com um profissional te ajuda a passar por aquela situação e resolver aquilo dentro de você. Eu acho que todo mundo que tiver oportunidade deveria fazer, sim, terapia, ler sobre o assunto, né, participar de alguma forma, buscar mais informação, porque é muito importante a gente conhecer as nossas emoções, conhecer os nossos limites, as nossas deficiências para lidar, porque existem pessoas que têm uma força maior sozinhas e outras que precisam de uma ajuda. Quando a Carla fala dos adolescentes, né, que não conseguem ouvir o não, eu lendo um material sobre suicidas, né, uma coisa que é muito comum, eles falam que essas pessoas que cometem esse ato não são resilientes. E eu acho que as pessoas, realmente, quando a Carla falou ali sobre os adolescentes, eu vi isso, é uma falta de resiliência, né? Não conseguir lidar e não buscar uma forma. Eu acho que não é feio pedir ajuda, não. Eu acho que é importante você virar para alguém e falar assim, por favor, vem aqui, preciso falar, quero chorar. E às vezes só chorar a gente já dá uma aliviada. Então eu acho que se você que está aqui nos vendo, se você sente uma dificuldade às vezes de lidar com sua emoção, com o sentimento, com uma dificuldade de arrumar um trabalho, você não vai bem na entrevista, de arrumar um namorado, uma namorada, ou de se relacionar na escola, procura ajuda. Não é feio, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, porque eu acho que a gente, quando lida bem com as nossas emoções, a gente melhora como pessoa, consegue ter empatia, enxergar o outro. Eu acho que é muito importante. Carla? Acho que é legal até perceber as diferenças, né? O psicólogo, ele vai trabalhar a causa, né? O que está causando aquilo. E o psiquiatra, ele trabalha o efeito, né? Então, eu tô sem dormir, então vai lá e ele vai dar um remédio, né?
mas nenhum dos dois trabalha diretamente com o que a gente chama de pseudo-loucos, né? Porque de louco, né, todos nós temos um pouco, né? Sempre a gente tem isso, os nossos momentos de desequilíbrio. Mas eu acho, Gil, que nos últimos anos esse preconceito tem diminuído, né? A gente vê, principalmente o pessoal mais jovem, quando você fala de procurar ajuda com psicólogo, eles não têm essa resistência. Os pais, sim, né? Curiosamente. Eu tenho atendido alguns casos que o jovem, né, me procura e fala, olha, Carla, eu queria fazer terapia. E aí a gente faz o encaminhamento, porque lá na faculdade a gente não pode fazer o atendimento psicológico, e a gente faz o encaminhamento e os pais são contra, né? Então a gente percebe que essa geração mais nova, ela está mais atenta, ela está percebendo essas diferenças. Mas olha, o psicólogo, ele não consegue trabalhar, por exemplo, com uma pessoa em surto. Ele consegue, depois que a pessoa se acalma, trabalhar o que está causando isso, né? Então, procurar um psicólogo hoje é muito mais coerente, muito mais fácil do que no passado. Eu tenho escutado muitas pessoas falarem assim, eu não procuro porque é difícil estar na lista de espera. E eu tenho visto muitas pessoas irem para os CAPs, por exemplo, ou mesmo para o UBS, e com atendimento assim de uma semana, 10 dias no máximo. Então, se as pessoas procurassem mais a informação, sem os preconceitos, né, sem achar que as pessoas vão estar julgando, o psicólogo não está ali para julgar, ele vai ouvir, vai tentar compreender a situação e vai provocar na pessoa a própria resposta. Nós temos a resposta do nosso problema, não está fora, né? O psicólogo não é adivinho, né? Ele vai adivinhar o que você está passando. Ele vai te ouvir, vai compreender a situação, vai te ajudar a encontrar a saída. Porque a saída está dentro de você. Certo, então, 11 horas e 52 minutos, nós já estamos caminhando para o final, convidando novamente o público para participar aí, os interessados desta semana, aí são 3 dias de palestras, de conversa, um bate-papo aí pelo Zoom, também você pode participar pelo Facebook OAB Indaiatuba. Agradeço demais a Viviane Matavelli, presidente da OAB, que se mobilizou pensando nesse tema, em desenvolver mais uma vez esse tema do Setembro Amarelo aqui na cidade, tão importante em todas as épocas, mas eu acho que agora nesse período de isolamento social, né, por mais que estejamos bem, tem um dia ou outro que a gente está um pouquinho mais triste, e tem para algumas pessoas essa tristeza, ela se prolonga e às vezes vai precisar de uma ajuda, de um apoio, também os familiares que passam por uma tragédia dessa, né? Não dá para dizer que não é uma tragédia, é uma tragédia. Então, agradeço, Viviane, pela ideia, né, por divulgar essa questão das informações corretas são tão importantes, principalmente na nossa época que a gente vive essa questão de fake news, muitas informações erradas e que transtornam a vida de todo mundo. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, Josiane e o Gil, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui falando com a comunidade, porque a OAB tem esse traço, né, advocacia e cidadania, esse é o nosso trabalho. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito feliz, porque eu recebi essa ajuda ao longo da minha vida, então se eu puder retribuir. Obrigada a Carla também, que me ajudou através da comissão, das ideias, super guerreira aí. Estejam conosco amanhã, quarta e quinta, às 18h30. Carla, muito obrigada também. Obrigada aí pelos esclarecimentos da parte aí tão importantes que você trouxe. Muito obrigada e bom trabalho aí durante essa semana e, claro, na Comissão de Controle de Prevenção ao Suicídio aqui na cidade. Eu agradeço aí a oportunidade, né, a doutora Viviane, que sempre tem contribuído com a nossa sociedade como um todo, né, agradeço a vocês, porque sempre estão de portas abertas, né, a Rádio Jornal aqui, ela tem uma presença marcante em todos os nossos trabalhos. Agradecer a comissão também, porque, querendo ou não, eles abrem mão de alguns dias da sua vida, né, para se dedicar a esse trabalho tão incrível. Muito obrigada a todos. Obrigada. Então, nós vamos encerrando o Jornal das 11 desta segunda-feira, dia 21 de setembro, agradecendo a participação da doutora Viviane e também da Carla, nesse novo formato aqui, com mais pessoas, mais entrevistados. Deu certo, com certeza vamos fazer novamente em outras oportunidades. Então, bom dia a todos, até amanhã.